Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você aqui no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra, para estar aqui edificando a sua fé e o seu espírito, tá bom? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 23, versículo 19, que fala assim: Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que havia sido construído pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares ele fez aquilo que havia feito em Betel, e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios e queimado os ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. Que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Josias foi um rei temente ao Senhor. Se você pegar para ler o capítulo 23, você vai ver que Josias, ele foi em todas as cidades que haviam altares pagãos e destruiu esses altares pagãos, queimou o que tinha que ser queimado, ok? Para poder quebrar o vínculo ali. E ele fez uma limpa de tudo que não agradava o coração de Deus. Então Josias foi um rei temente ao Senhor. Foi um rei que respeitou a vontade de Deus sobre a sua vida. Então ele agradou o coração de Deus. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, se você pegar para ler o capítulo 23, você vai ver que está falando muito sobre queimar. Então ele passava em cada lugar que ele ia nos seus respectivos altares a deuses pagãos, tirava tudo que pertencia àquele altar ali e queimava, ok? Queimava os ossos das pessoas dos sacrifícios que foram feitos naqueles altares, queimava o altar, queimava tudo que podia. Por quê? Por que queimar? Porque queimar quebra o vínculo, ok? Quando o fogo ele entra em contato com um objeto para fazer a queima, a combustão, existe ali uma quebra de vínculo. Então, todo vínculo que foi feito ali nos altares para deuses pagãos em sacrifício, espiritualmente falando, quebrou-se um vínculo. Ou seja, aquele lugar ali, onde existia um sacrifício para deuses pagãos, na quebra desse vínculo, deixou de existir. Aquele altar deixou de ser, aquele lugar ali que foi separado, deixou de ser de Baal, deixou de ser do inferno. E passou-se uma neutralidade, a qual poderia vir a se tornar um altar para Deus. Entende? Um local sagrado. Então, o fogo, ele quebra alianças, ele rompe cadeias, ele destrói. Entende? Que Deus quer que você entenda disso aqui. Deus quer que você faça uma limpa na sua vida. Literalmente, limpar, tirar tudo o que você ganhou que tem a ver de pessoas que te deram, tudo que você ganhou de pessoas que tiveram, que estão consagradas a outros deuses. A gente só consegue saber que objetos são esses mediante a oração com o Senhor. Ou você sente, quando você olha para algo, você sente uma sensação ruim. Você já sente um incômodo. Aquilo ali já é o Espírito Santo te mostrando que aquela situação ali, que aquele objeto está ali, ou aquela pessoa, aquele lugar que você está indo, está frequentando, aquela pessoa que está falando, aquela pessoa que faz parte da sua vida, não é para estar na sua vida. Então, quando você sentir um incômodo dentro de você, que não deixe você ter paz, ok? Porque a presença do Espírito Santo nos traz paz. Então, quando é ao contrário disso, está denotando em cima de um objeto, pegue aquele objeto e queime aquele objeto, para quebrar o vínculo e a consagração que está em cima daquilo. Entende? Então, o que Deus quer? O que Deus quer que a gente faça aqui? Desculpa. Faça uma limpa na sua vida. Retire tudo o que não provém de ti, de Deus para ti.
E a partir do momento que você retira e quebra esse vínculo através do fogo, você está fechando uma brecha que até então estava aberta na sua vida e você não sabia. Entende? Então é preciso fazer isso. Teve um momento no meu processo com o Senhor, vou dar um exemplo aqui para ti, para você entender. Teve um processo no meu momento com o Senhor de pessoas que faziam parte da minha vida, que Deus foi me mostrando quem era quem. Entende? Deus foi me mostrando a intenção do coração de cada uma delas. Depois Deus mostrou para mim que existia dentro da minha casa, na minha vida, fotos dessas pessoas comigo. Fotos, objetos, presentes que eu ganhei dessas pessoas comigo. E ele falou para mim assim: se desfaça de tudo o que tem a ver você com elas. Eu quero que você queime tudo. Então eu lembro que eu peguei tudo o que eu ganhei, as fotos que eu tinha, tudo, coloquei dentro de um recipiente de metal, joguei fogo. E quando eu estava queimando aquilo ali, ele me ordenou fazer uma oração. Então, quando eu fiz a situação, né? Quando eu montei a situação para poder queimar aquilo ali, para poder quebrar o vínculo que existia, espiritualmente falando, ok? Eu fiz uma oração de apresentação ao Senhor. Falei: Senhor, eu apresento isso aqui a Ti, conforme a Tua vontade e orientação. Eu apresento esses objetos, essas fotos, e comecei a falar tudo que tinha ali dentro a Ti, e cancelo no mundo espiritual, pelo poder do nome de Jesus, todo vínculo, toda amarra, todo laço, todo trabalho feito sobre isso aqui, para a minha vida, eu cancelo agora pelo poder do nome de Jesus. E coloquei fogo naquele recipiente ali, queimei tudo. O que aconteceu fisicamente comigo? As pessoas que estavam vinculadas a mim, mediante aquilo ali, aquela situação que estava sendo apresentada ao Senhor, que Ele mandou quebrar o vínculo, cortar o vínculo com fogo, elas se afastaram da minha vida. Hoje eu não tenho mais contato com elas. Eu até olho para elas, mas eu não tenho mais vínculo nenhum afetivo com elas. Entende? Então, amizades foram desfeitas, porque eram amizades tóxicas para mim. E Deus me mostrou, de fato, quem são. E o vínculo foi cortado mediante a apresentação, a oração e a obediência ao Senhor que Ele mandou fazer, que era quebrar o vínculo com fogo. Então, o fogo ele tem o poder de quebrar esse vínculo. Então, tudo que tiver na sua casa, na sua vida, presente de pessoas que até então, como eu, eram pessoas que tinham uma certa importância para mim, Deus me mostrou a verdade por trás dos fatos, quem eram de verdade, quais eram as suas intenções para comigo, e me fez quebrar esse vínculo mediante tudo que eu havia ganhado deles. Entende? Então eu quebrei o vínculo com fogo. É assim na sua vida. Vá para o Senhor, priorize mais a presença do Senhor, busque mais a presença do Senhor. Ele vai te mostrar, de alguma forma ele vai falar com você, e vai mostrar para ti que você tem que se desfazer. E quando ele te mostrar o que você tem que se desfazer, quebre o vínculo, espiritualmente falando. Queime. Mas queime com segurança, ok? Coloca numa lata de ferro, ou num local mais longe da sua casa. Queime tudo. E quando estiver queimando, você fala: eu cancelo pelo mundo espiritual todo vínculo, qualquer tipo de vínculo, espiritualmente falando e fisicamente falando, de pessoas que estão sendo representadas através desses objetos sobre a minha vida. Eu cancelo agora, pelo poder do nome de Jesus, todo o vínculo que existia entre eu e essas pessoas, entre eu e esse objeto, entre eu e esses presentes. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida.
Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Entende? Para você quebrar o vínculo. Isso é importante fazer, gente, pra gente fechar as brechas. Se a gente quer viver os planos do Senhor, os propósitos de Deus para nossa vida, precisamos fechar as brechas, precisamos fazer a nossa parte. Então, quando você sentir dentro de você um incômodo, é o Espírito Santo te incomodando. É o Espírito Santo te mostrando que aquele lugar não é mais para você frequentar, que aquela pessoa não é mais fazer parte da sua vida, que aquela situação ali que você ganhou é para você se desfazer. Entende? Então, quebre os vínculos. Quebre, feche as brechas. Entende? Dessa forma você vai estar entrando de acordo, você vai estar andando de acordo com a vontade de Deus, você vai estar quebrando os vínculos que existem entre você e o mal, ok? Porque aquela pessoa, por mais boa que seja na sua frente, ou por mais bonita que seja na sua frente, por trás de você era uma pessoa ruim. Então quebre o vínculo. E a gente só quebra vínculo queimando. Entende? Mas quando for fazer isso, faça com segurança, para não acarretar danos na sua vida. Eu falo estruturalmente falando. Vai para um lugar longe e faça. Entende? Então, tome as devidas precauções e cuidados, ok? Para você não vir a agravar nada para ti. Ok? Então, priorize sempre a presença do Senhor. Quando a gente prioriza a presença de Deus, Ele nos mostra o que tem que sair. Quando Deus te mostrar o que tiver que sair, tire. Porque uma vez que Deus te mostrou, é porque Ele não está satisfeito com aquilo ali. Então, tire da sua vida e seja um filho obediente, para não atrapalhar o seu processo de desenvolvimento, de cura e libertação. Quando a gente também tira da nossa vida algum objeto, ou algo que a gente ganhou, ou uma pessoa, um lugar, você está quebrando ali um vínculo, correto? Então, você está acontecendo em você uma libertação. Entende? Quando aconteceu isso na minha vida, eram pessoas que eu tinha um carinho muito grande. Eram pessoas, vocês estão vendo que é no plural, então foram muitas pessoas. Eram pessoas que eu tinha um vínculo muito grande, eu tinha um carinho muito grande, eu tinha uma importância muito grande. Para mim foi bem difícil, mas foi necessário. Então, seja obediente ao Senhor, seja obediente ao que Deus está falando para ti. Porque a gente precisa agradar o coração de Deus para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida e desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade e fidelidade ao Deus. Quando nós fazemos isso, priorizamos a vontade de Deus, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Entende? Então a gente precisa fidelizar com o Senhor nosso vínculo e ser obediente ao que Ele pede. É difícil? É. Porque existe uma decepção. A gente coloca uma certa importância em cima da pessoa em si. Entende? Mas é necessário, porque é Deus te mostrando para não deixar você no engano. Entende? Então, por mais que doa você, por mais que a decepção chegue na sua vida, faça, para você quebrar o vínculo que existe com ela, espiritualmente falando, e não deixar o maligno perto da sua vida, e sim deixar Deus próximo de ti, porque o pecado nos afasta do Senhor. Então, queira ter Deus na sua vida e se aparta-te do mal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Tchau, tchau.